Hey, boa tarde. Quinta-feira, estamos indo para a escola, começar a trabalhar. Comecei um projeto novo essa semana, uma nova série de aulas, tanto no quadro branco como em slides no PowerPoint e também dentro do computador utilizando a plataforma que tem vários exercícios e aulas, é bem dinâmica. Então, muito trabalho a fazer, mas está saindo aqui. Então, breve vai ter mais conteúdo no canal. Foi legal, ontem disponibilizei uns vídeos, já recebi vários comentários. Tentei abrir o YouTube aqui para ler alguns comentários, mas não consegui abri-lo. Então vai ter que esperar para depois, mas é muito legal as respostas, a conversa, o diálogo que a gente vai tendo aqui pelos vídeos e os comentários. Então, bem bacana. Pode ir comentando aí, fazendo suas perguntas, tirando as suas dúvidas. Mas sobre hoje, queria falar um pouco sobre um livro, aliás, dois livros que comecei a ler do mesmo autor, o Charles Duhigg. Você provavelmente já ouviu falar desses livros. O primeiro, que é bem conhecido, acho que foi o primeiro livro que ele escreveu, chamado The Power of Habit, o Poder de Hábito. Muito legal. Eu tinha lido iniciado o livro semana passada, mas não tinha terminado, e aí eu deixei de lado, comecei a ler outras coisas. Só assim, leio um livro, começo outro, depois volto para terminar o primeiro. Mas é legal porque as ideias vão se batendo de várias fontes, vai criando ideias novas, legais. Uma coisa que ouvi acho que foi o Tai Lopez comentar sobre algo que ele tinha ouvido do Bill Gates. Então não sei de onde é que surgiu essa ideia, mas decidi experimentar e é bem legal, estou gostando. Então, comecei a assistir um vídeo do Charles Duhigg através do Mentor Box. Acho que é quase 1h20 dele falando sobre a experiência dele, como foi que ele escreveu o livro e batendo nos pontos principais. E bem interessante, porque eu fui pensar como é que eu podia aplicar isso em minha vida, né? Tirar aqueles hábitos negativos, aquelas coisas que atrapalham a gente, trocá-las por hábitos bons, positivos, que reforçam aquilo que a gente quer na vida. Mas isso não foi o mais interessante. O mais interessante foi o segundo livro que o Charles Duhigg escreveu, chamado... agora vou tentar dizer, esqueci. É tipo alguma coisa, Smarter, Faster, Better. Eu vou dizer que é isso, mas acho que não são essas 3 palavras, mas é algo nesse sentido. Smarter, Faster, Better. Enfim, ele fala sobre 8 princípios de produtividade. Mas o interessante é que ele começa o livro perguntando o que é produtividade para cada um, né? Porque cada pessoa tem uma ideia diferente. Para um, o que é produtividade, para outro pode não ser. Aí ele entra na questão das experiências, coisas que foram feitas, como é que o exército acaba com aquelas confusões, multidões, tumultos. Antes de começarem, eles têm estratégias já para acabar com aquilo. Foi bem interessante. Ele conta a história de um major que foi para Iraque na época das guerras lá, e tinha tumultos, as pessoas iam se juntando, e aí por volta de 6, 7 horas começavam os protestos. Aí esse cara que tomou de conta, ele começou a estudar a cultura do povo, os hábitos daquele vilarejo, e observou algumas coisas interessantes. E a questão, o que ele fala é que
o hábito, ele começa no nível pessoal. Tem o segundo nível, que é organizacional, não sei se essa palavra existe, organizational, que dentro de uma empresa, de uma cultura de pessoas, e aí pode espalhar ao nível, né, abranger um nível maior, tipo até uma nação de pessoas. Culturas são compostas de hábitos que aquelas pessoas têm costume de fazer. Então ele começa dizendo que tem o tal do habit loop, que é o loop dos hábitos. Tem 5 coisas que influenciam um hábito. Primeiro é tempo, horário. Tipo, quando tá 3h15 da tarde, dá vontade de comer alguma coisa. Tem o ambiente, o local em que você está te influencia, as pessoas ao seu redor, as suas emoções. Uma emoção interessante que ele falou é de ser entediado, né? De estar tenso. Ele disse que geralmente as pessoas que começam a roer as unhas é justamente porque estão entediados ou sentindo tensos. E a questão, o resultado do reward, o benefício que eles ganham em roer as unhas é que eles sentem dor. E engraçado que, apesar de a gente não associar dor com uma coisa boa, mas as pessoas preferem sentir dor do que estarem entediadas ou frustradas, tensas, né? Entediadas ou tensas. Então ele começa a contar formas de você quebrar esses ciclos, esses vícios, através de algo que ele chama de cueing and rewarding, né? Então a primeira coisa que você faz é começar a prestar atenção quando você faz aquilo que você faz, aquele hábito, né? Roer as unhas, por exemplo. Por que você rói? Quando que você rói? Onde você está? O que está acontecendo? O que você sente? Então a forma mais simples de você observar isso através do cueing é de você tirar um papel, uma caneta e fazer um X no papel, uma marcazinha. Assim, pode ser que você vai roer as unhas 10 vezes durante o dia, mas vai marcar o papel apenas 2 vezes. Mas daqui uns 2, 3 dias você começa a marcar mais vezes. Daqui um pouco você começa a perceber o que foi que deu início àquele hábito. Por que você está fazendo aquilo. E aí quando você percebe o que está, o gatilho, o trigger, que dá início àquele hábito, aí você consegue mudá-la e fazer outra coisa. Em vez de roer a unha, arranhar o seu braço, né? Coçar o seu braço. Tipo, uma distração. Então tem a questão do cue, tem a questão do habit, tem a questão da recompensa. Então quando você percebe o cue, o gatilho, e você percebe o hábito, o que está causando aquilo e a recompensa, o motivo de você fazer aquilo, aí você pode trocá-la por outras coisas. Então comecei a pensar sobre a minha vida, né? Os hábitos as coisas que eu faço que preciso mudar, coisas que eu não faço que eu deveria fazer, e procurar formas de começar, porque a questão do hábito, ela é boa porque libera nossa memória cognitiva, atenção cognitiva para as coisas importantes. 40% daquilo que a gente faz no dia a dia, a gente faz sem pensar, sem prestar atenção. Então, seria muito legal a gente começar a fazer essas coisas naturalmente, que a gente sabe que precisa fazer, deveria fazer, e criar nossos próprios gatilhos e recompensas para colocá-los, né, tornar algo real em nossas vidas. Então acho que isso, pensando sobre a praxis diária de inglês, que eu falo tanto, né, é importante você saber onde você está no seu nível de inglês,
ter o seu objetivo, traçar um plano de ação e aí começar a implementar esses 5 hábitos diários, aí você pode começar a aprender inglês sem se estressar ou preocupar tanto, né? Pensar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A ideia de fazer a sua agenda semanal é justamente, como eu falei no último vídeo de ontem, para ser um aluno mais eficiente, né? Mas com o tempo você começa a fazer essas coisas no mesmo horário, no mesmo ambiente, no mesmo local, com as mesmas pessoas. Então essas coisas se tornarão um hábito, né? Algo que você vai começar a fazer sem pensar. Esse seria o ideal, né? Mas é mais ou menos isso aí. É um livro bem legal, recomendo. Os 2 livros, inclusive, do Charles Duhigg. Dê uma olhada e espero que você goste. Deixe um comentário e me avise o que você pensou. E a gente vai conversando. Alright, see you in the next video. Bye bye.